questão da terra seca precisa da chuva. Meu coração
faz chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Glória a Deus. Amém. Ao vivo dá esses problemas, né? Estamos bem ao vivo, tá? Manda as mensagenzinhas pra gente, como é que você está vendo. Vamos tentando melhorar aqui o máximo que a gente pode, tá bom? Gente, deixa eu dar alguns avisos aí interessantes, porque as máscaras, né? Nós sabemos que agora vamos ter que usar as máscaras, e então eu queria pedir para vocês, compre as máscaras dos irmãos da nossa comunidade. Nós temos alguns irmãos que estão produzindo essas máscaras aqui na nossa comunidade. Então, vou pedir para amanhã o Júnior colocar os telefones das pessoas que estão fazendo as máscaras na página da igreja e no WhatsApp, para que a gente você possa adquirir essas máscaras do pessoal aqui da igreja. Estaremos ajudando nossos irmãos aqui, né? Outra coisa que vai aparecer no ladinho aí do teu aparelho é sobre o número da conta bancária da igreja, e eu peço que você faça o depósito dos seus dízimos, suas ofertas. É tão importante para nós, para que a gente possa arcar com as nossas responsabilidades que temos ainda, e temos que arcar com elas, né? Temos que pagar muita coisa aí. Tá? As meditações, elas continuarão sendo transmitidas às 20 horas, e eu peço que os irmãos divulguem o link, divulguem entre seus amigos o link, a página da igreja, passe o endereço eletrônico para que a gente possa ter o maior número de pessoas visualizando. Eu tenho várias pessoas amigas que eu tenho passado o link da igreja, são gente de longe que estão ouvindo, estão assistindo, estão gostando, inclusive pedindo para que eu continue mandando, para que eles continuem vendo, porque tem sido edificante na vida de cada um. Então, assim nós aproveitamos a oportunidade de comunicar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança a essas pessoas. É uma forma que Deus está nos dando de entrarmos nos lares, falarmos com essas famílias, mostrarmos que há um Senhor poderoso que faz diferença na nossa vida. Eu sei que o irmão Ezequias fez um apelo hoje para as pessoas aí, porque nós estamos atualmente, nós não temos pessoas fazendo mais o serviço de limpeza. Então nós precisamos dar um trato aqui no nosso templo. Então há um apelo que o irmão Ezequias fez, de que algumas pessoas que estiverem prontas, que podem vir no próximo sábado próximo, dispor um pouco do seu tempo para a gente fazer uma geral aqui no templo, deixar tudo limpinho, tudo bonito, né? Mesmo que a gente não esteja com culto presencial, mas é importante que a gente faça essa manutenção e mantenhamos a casa do Senhor em ordem, bem arrumadinha, né? Cheirosa, porque o nosso Deus merece todo esse cuidado da nossa parte, tá? Então faça isso. Então é importante. Digão, preciso falar contigo, tá? Me dá uma ligada, preciso conversar com você. Eu ligo para você não me atende, rapaz. Eu quero falar contigo, tá? Me liga depois do culto, tá? Lá em casa. Quero falar contigo, Digão. Essa semana teve duas pessoas, todos são muito queridos aqui na igreja, todos são muito queridos. Mas nós temos duas pessoas, elas já são pessoas de idade aqui na igreja, e nós amamos muito essas duas pessoas. A irmã Matica, que fez aniversário no dia 1º, e a irmã Joana, ela faz aniversário em 2 dias, dia 29 e no dia 1º,
né? Mas ela celebra no dia 29. São duas pessoas idosas aqui da igreja que nós amamos demais e nós queremos mandar nosso beijo para elas, porque são muito amadas e nós a amamos muito. Fiquem na paz e que Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês e que nós saibamos honrar a esses amados que estão conosco. Que Deus nos abençoe, tá? Igreja. Nós vamos pensar sobre igreja hoje. Igreja somos nós. Estamos separados fisicamente, né? Mas somos igreja. Mas continuamos sendo igreja nas nossas casas. Estamos juntos, unidos no mesmo espírito e no mesmo amor. Jesus afirmou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele se faria presente, ele estaria presente. Jesus está presente em tua casa, ele está aí, do teu lado, presente na tua vida. E eu tenho certeza que ele quer abençoar, ele quer fortalecer a tua fé, porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. A cruz, ela está vazia, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou para viver através do seu Espírito Santo em nós. Hoje pela manhã, fui fazer meu café e liguei o computador, coloquei lá para ouvir os louvores, como eu sempre faço, e comecei ouvindo um louvor que mexeu com o meu emocional, e quando eu ouvi esse louvor, o Fernandinho cantando, eu me emocionei, e Deus falou muito ao meu coração. E uma parte da canção é assim: uma coisa peço ao Senhor, que meus pés estejam em tua casa, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, tua graça me basta. E é interessante que nesse musical que ele estava apresentando, nesse clipe, ele cantando, fazendo um show, ele começa a trazer pessoas com câncer na medula, pessoas que estão em tratamento há 4 anos, pessoas que estão precisando da graça de Deus, e aquelas pessoas ali junto com ele cantando, tua graça me basta. E eu disse: Deus, que coisa extraordinária, a tua graça, Deus, me basta. A tua graça, a graça de Deus basta para você. Sabe por quê? Porque ele está aí presente. As turbulências estão aí, estamos com momentos difíceis, mas a graça de Deus basta. Essa graça, ela se estende de uma forma que a gente não entende. Esse Deus que presente, que também não está presente em nossas vidas, não presente em nosso corporalmente, mas presente em nossas vidas. Eu tenho uma certeza, meu amado, minha amada, que o amor de Deus tem sustentado você em meio a esta pandemia. Deus tem me sustentado. Eu tenho ouvido o testemunho de muitos irmãos de como Deus tem sustentado. Louve a Deus por isto. Eu, quando ouvi essa canção, o Fernandinho cantando, aquele começou a amanhecer o dia, eu comecei a agradecer a Deus, porque a graça de Deus basta. Quando a gente lembra, né? Paulo tinha um espinho na carne e ele pedia a Deus: afasta de mim esse espinho, né? Diz que orou 3 vezes. E Deus disse: a minha graça te basta, Paulo. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus nos basta, ela é suficiente. O amor de Deus tem sustentado você em meio a esta pandemia. Deus tem guardado meus irmãos, minhas irmãs que estão trabalhando ali na frente, nos hospitais. Tem guardado alguns amigos meus que são médicos, tenho compartilhado com eles e Deus os tem guardado. E eu tenho certeza que o amor de Deus tem se revelado a você nas pequenas coisas. Porque o amor de Deus não falha nunca.
O amor de Deus não falha. Os homens podem falhar, mas o amor de Deus não falha. Eu vou chamar o Júnior aqui para orar ao Senhor, pedir a continuarmos orando pelo nosso país, pelos nossos governantes que tenham sabedoria, que tenham inteligência, que tirem o ego e que nós possamos ver o amor de Deus sendo derramado no coração deles. E nós sermos alvos, frutos desse amor, sermos esses que vamos espalhar esse amor aos corações. Júnior, vai orar para a gente. Você quer usar ali? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu sustento e, como o pastor disse, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas no seu altar, as nossas igrejas, ó Pai, no teu altar. Queremos colocar também, ó Pai, os líderes da nossa nação no teu altar de glória, Senhor. Pai, que o Senhor, no silêncio deles, fale ao coração de cada líder dessa nação, ó Deus, para que eles possam, Pai, ouvir a tua voz, para que eles possam ser direcionados pelo Senhor, ó Pai, que eles tenham temor a ti, ó Pai, que eles tenham responsabilidade diante do Senhor, ó Deus, para que nós sejamos beneficiados por isso, Pai. A tua palavra diz em Romanos capítulo 13, e Timóteo também, Pai, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, ó Deus, por todas as pessoas, ó Pai. Nós estamos fazendo isso agora, queremos colocar as vidas, ó Pai, diante do teu altar, daquelas pessoas as quais o Senhor precisa, Pai, visitar, Senhor. Ser com os nossos irmãos também, que estão aflitos nos lares, ó Deus. Acalma o coração daqueles que estão preocupados com o seu emprego, que estão preocupados até por passar fome, ó Deus. Sustenta os teus missionários, ó Pai, nos dá sabedoria para usar os recursos, ó Pai, mesmo escassos nesse momento. Nos dá sabedoria para usar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Deus, para que nós possamos honrar o teu nome, Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração, e nós fazemos assim no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, gente, vamos adorar ao Senhor. 2 músicas, vamos cantar que Ele me ama, Jesus me ama, Pai me ama, você é amado do Senhor. E depois, experimentando este amor, a gente se derrama na presença dEle, né? Ele me ama, e por Ele me amar, eu me derramo na sua presença. E assim vamos glorificar ao Senhor. Vamos cantar. A graça e paz, irmãos. Foi um pouquinho complicado no início, mas é com muita alegria que eu estou aqui novamente cantando, tocando meu violão, louvando junto com a igreja. E essa canção disse muito no meu coração, no momento de aflição, no momento de eu fiquei recluso. Eu estou, na verdade, confinado há mais de 3 meses. Não estou só pelo Covid, mas pelo acidente. E com alegria que eu quero cantar que Ele me ama, que Ele te ama, que Ele nos ama. Amém?
de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Atraído pela redenção no olhar, se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração se tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, se Ele ama. Ele me ama. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja Deus, glória a Deus. O propósito da igreja. Queria pensar com vocês um pouco sobre esta igreja. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre e espera que nós, que somos a sua igreja, manifestemos e espalhemos a sua glória por todos os cantos da terra. A finalidade da igreja é a adoração a Deus. A finalidade da igreja e da obra missionária é a adoração a Deus, é a exaltação ao Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para sempre. No livro Igreja Multiplicadora, ele fala lá sobre princípios que a igreja precisa resgatar neste tempo. E a igreja precisa repensar neste tempo que estamos vivendo. Eu creio que com essa questão de quarentena, ficarmos trancados, nós começamos a pensar muitas coisas. Nós temos mais tempo e precisamos ganhar tempo com isto, resgatar alguns princípios. Um primeiro princípio é a oração, gastarmos mais tempo em oração, estarmos mais na presença de Deus. Outro princípio é a evangelização, mas não só distribuir um folheto, mas uma evangelização que a gente faça um discipulado, a gente evangeliza e discipula para que haja um crescimento.
Um outro princípio que a gente tem perdido como batistas ao longo dos anos é a plantação de igrejas. E quando nós pensamos em células, em pequenos grupos, nossa intenção e nosso objetivo é termos novos discípulos para que novas igrejas sejam plantadas, para que o reino de Deus seja presente nos lugares. Mas também a formação de líderes, por isso nós temos o nosso curso aqui na igreja para formarmos líderes, termos mais líderes, pessoas capacitadas, pessoas com material na mão para estarem ensinando e passando essa mensagem, levando a palavra de Deus. Mas algo que precisa crescer no nosso coração é compaixão e graça. Compaixão e graça pelas pessoas, compaixão e graça por aqueles que estão precisando de uma mão estendida. Deus espera que sejamos bênçãos a partir de onde estamos para a multiplicação de discípulos para Jesus Cristo. O propósito eterno de Deus para a sua igreja é que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus Cristo hoje do que eu fui ontem. Repito, o propósito eterno de Deus para a igreja, para mim e para você como igreja, é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu seja mais parecido do que eu fui hoje. Cada dia nos aperfeiçoando mais e mais em sermos como o Senhor Jesus Cristo. No livro A Essência da Igreja, o autor diz assim: o corpo de Cristo no Novo Testamento é originalmente uma entidade espiritual, um organismo vivo, sob o comando do Salvador e sob a direção do Espírito para a glória do Pai. O significado de igreja é uma coisa, e outra é ser igreja. Isso envolve a prática no dia a dia. A prática é ser mais parecido com Jesus na oração, é ser mais parecido com Jesus na compaixão e graça, é ser mais parecido com Jesus no ensinar o outro, no crescimento e na maturidade cristã. Ser mais parecido com Jesus em levarmos a palavra de Deus àqueles lugares aonde precisam conhecer o Evangelho Salvador e Restaurador. Sabemos bem o conceito de igreja, porém não estamos vivendo como igreja, porque nos afastamos do que significa ser igreja. Qual o motivo? O que fez com que nós tenhamos nos afastado disto, do que significa ser igreja? Sabe qual o problema, gente? Algumas coisas que eu fiquei pensando. Nós viramos pessoas religiosas, apenas e tão somente religiosos. A vida da igreja migrou das casas para os templos. Estou falando e estou pensando na igreja de Atos dos Apóstolos, que eram pessoas comprometidas com Jesus. Não eram religiosos, mas eram cristãos inflamados por algo extraordinário que eles precisavam levar a todos. O relacionamento entre os irmãos de todos os dias passou a ser um aperto de mão no término do culto. Deus te abençoe, vá em paz, ou um beijo. Mas aquela coisa afetiva, aquela coisa de relacionamento que havia em Atos dos Apóstolos, nós fomos perdendo ao longo do tempo. O problema está no fato de querermos viver o reino de Deus à nossa maneira e não da maneira como Deus quer que o vivamos. A gente faz o reino de Deus, olha, o reino de Deus eu quero deste jeito. No livro de Abacuque, capítulo 2, verso 14, diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tem uma outra versão que diz: como as águas enchem o mar. Como a terra se encherá do conhecimento
e glória do Senhor, através da sua igreja, da igreja comprometida em revelar esta glória a todas as pessoas. Eu e você somos o templo de Deus, e onde estivermos deveríamos nos tornar instrumento para conduzir pessoas a Jesus Cristo, levá-las aos pés de Jesus, levá-las aos pés da cruz, para que elas conheçam o derramar daquele sangue precioso que foi por mim e por você. O problema é que cada dia a igreja vai se tornando mais suscetível à influência do mundo. O mundo vai entrando, influenciando a igreja. O pecado vai entrando no coração e a gente vai se afastando. E o pecado tem afastado o nosso testemunho. E o pecado tem afetado o nosso testemunhar. Quando a gente está contaminado, a gente não testemunha. E isso tem afastado a igreja do impacto na sociedade. Precisamos entender que, primeira coisa que eu quero partilhar, é que a igreja, eu e você, estamos numa batalha. Mas eu não posso esquecer o que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou lá em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra mim, contra você. Mas Ele está dizendo algo extraordinário para mim e para você, que essa igreja tem um lugar de atuação, que essa igreja tem um lugar de ação e poderoso, mas ela precisa fazer isto. Foi Jesus que afirmou isso, e se Ele afirmou, eu tenho que crer. É um princípio que Ele passou para mim. Lembra que eu disse que o propósito de Deus para a minha vida, que o propósito de Deus para a sua vida, é que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Hoje eu sou parecido com Jesus, mas amanhã eu tenho que ser mais ainda. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Na terça-feira eu tenho que ser melhor do que eu vou ser na segunda. E é isso que Ele espera de mim e de você. Nós estamos numa batalha. E nesta batalha que nós estamos travando, nessa luta que nós estamos tendo, nos é requerido intimidade com o Senhor. Por isso, um princípio que é fundamental para a gente é a oração. E é através da oração é que eu crio intimidade, que eu conheço o coração do Senhor. E onde que é o campo de batalha da igreja? O texto de Mateus 16 diz: fechar as portas do inferno. As pessoas estão no inferno. Não estão queimando lá, não. Esse não é o inferno. É o inferno da dor, do sofrimento, da angústia. Eles estão caminhando para essa labareda do fim do mundo. Mas nós precisamos resgatá-los. E às vezes a gente vai se queimar um pouquinho. Jesus de Nazaré quer usar a sua igreja para destruir os poderes espirituais da maldade. Ele quer usar eu e você para que a gente tenha essa ousadia de afetarmos e destruirmos esses poderes da maldade. E precisamos ter essa unção de Deus. Se o seu alvo, meu amado, se o seu alvo, minha amada, é ter uma vida melhor, você se tornará absolutamente egoísta. Se o seu pensar é só ter uma vida melhor, eu creio que o Covid está fazendo a gente pensar que nós podemos viver de forma mais simples. O Covid está nos ensinando que nós temos que olhar para o nosso irmão e ajudá-lo, estender a nossa mão. Que nós estamos vendo a necessidade de estendermos a mão e sermos tocados com compaixão. Ter uma vida melhor é tornar você egoísta, pouco se importando com aqueles que morrem sem Cristo. Só em São Paulo, mais de 2.000 mortes por causa do Covid. E entre essas mortes temos vários irmãos em Cristo que foram morar com o Senhor. Eu tenho um opúsculo bem fininho de um camarada chamado Horácio Bonar. E ele diz assim: busquemos o Senhor logo cedo,
Se o meu coração for temperado com a sua presença logo cedo, ele terá o aroma de Deus durante todo o dia. Encontremos com Deus antes de nos encontrarmos com qualquer outra pessoa. Que coisa extraordinária isso! Quando eu busco o Senhor logo cedo, que eu me encontro com Deus logo cedo, eu estou sendo convidado a estar na presença de Deus, conhecê-lo mais e mais, do que apenas simplesmente passar umas horas. Oi Deus, tudo bem? Não, é ter um encontro com Ele, para que eu possa encontrar outra pessoa, e essa outra pessoa olhar em mim e dizer assim, cara, você é diferente. Se fizermos isto, estaremos motivados a olhar o mundo com o olhar de Deus. E qual é o olhar de Deus para o mundo? Compaixão e graça. Quando eu começo a pensar na cruz, eu olho a compaixão e graça de Deus para comigo. Olha o mundo. Que mundo? Seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Olhe para eles com compaixão. Olhe com eles com graça e misericórdia. Olhe para eles com a mesma compaixão, com a mesma graça que o Senhor Jesus Cristo teve por você, que é a igreja. Quando você investe sua vida em pessoas, você não vai transmitir o que sabe, você vai transmitir o que você é. Vou repetir isso. Quando você investe a sua vida em pessoas, você não vai transmitir o que sabe, você vai mostrar o que você é. Se você tem um relacionamento com Deus, se você está fincado em Deus, se você busca o Senhor logo cedo, as pessoas vão ver que você é a igreja, você é do Senhor. Então essa igreja tem a responsabilidade de fechar as portas do inferno. Mas essa igreja fecha as portas do inferno, mas ela tem uma ordem a cumprir. E essa ordem a cumprir diz assim: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está falando, ele está declarando o que ele ouviu de Jesus lá em Atos capítulo 26, verso 18. Para quem foi escrito isto? Para Paulo? Pedro? João? Não, foi para mim, foi para você, foi para a sua igreja. A igreja que tem autoridade, a igreja que tem um comissionamento de Cristo para fazer com que todas as pessoas com as quais contatamos diariamente tenham uma oportunidade, a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. É interessante que o texto, ele aponta para 3 aspectos. Ele diz assim, olha, Jesus falando com Paulo, olha, você tem uma responsabilidade. Primeira responsabilidade, vai e pregue a palavra, abrindo os olhos daquelas pessoas, para eles abrirem, cair a venda dos olhos. Para quê? Para que eles possam se convertê-los das trevas para a luz, tirá-los das trevas para a maravilhosa luz. Não só isto, mas também libertá-los do poder de Satanás e trazê-los para viver debaixo do poder de Deus e não ficar debaixo do poder de Satanás. É esta ordem, é esta missão que eu tenho, que você tem, meu irmão. Esta é a igreja. Quando eu olho essas pessoas, quando Jesus fala para Paulo, olha para essas pessoas, Jesus está falando, Paulo, são pessoas contaminadas. São pessoas contaminadas pelo orgulho, são pessoas contaminadas pela autopiedade, são pessoas contaminadas pela amargura, pela luxúria, pela arrogância. E a gente está vendo isso nos dias que estamos vivendo com o problema da Covid.
a prepotência, pessoas com uma consciência suja que precisam de uma descontaminação. É interessante porque o vírus contamina, causa um problema sério nos pulmões das pessoas, causa uma necrose, uma fibrose. Mas quando a gente está falando do serviço que a igreja tem que fazer, as pessoas precisam de uma descontaminação. Descontaminação do pecado. E o texto diz assim: para que recebam o perdão dos seus pecados e possam desfrutar da herança entre os que são santificados. Aqueles que estavam presos, amarrados, escravizados por Satanás, quando conhecem a liberdade, conhecem o perdão dos pecados e passam a desfrutar da herança entre os santos, entre a igreja, entre aqueles que são santificados e a igreja. Eles são tirados e vêm para a igreja. E aí que vem o discipulado, a evangelização discipuladora. Ser santificado significa que somos imperfeitos e estamos num processo contínuo em busca da santificação plena. Isso porque não somos plenamente santos. Caminhamos para alcançar o prêmio. Paulo diz: olha, eu caminho para alcançar o prêmio que está destinado a mim. Como você pode cumprir essa ordem? Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O problema, ao que parece, é que a igreja ainda não se desvencilhou do fermento velho. Às vezes esse fermento velho está nos consumindo. Nós temos um pão aqui à frente, ele teve fermento. Mas se ele não for consumido, daqui a pouco está embolorando. E o fermento, ele estraga. Às vezes nós não desvencilhamos dos velhos costumes, do velho homem, não nos desvencilhamos da velha natureza, continuamos nela, continuamos preso àquela velha natureza. O crente, como o texto diz, deveria ser sem fermento, porque teve uma experiência real, transformadora com Jesus Cristo. Se assim fosse, nós cumpriríamos a nossa missão com muita alegria, com muita satisfação. Mas a gente não cumpre, porque parece que esse fermento vem produzindo em nós um afastamento da glória de Deus. Queridos, nós não podemos esquecer daquilo que Jesus deixou em Mateus capítulo 28. Quando Jesus fala de fazer discípulos e batizá-los, batismo implica um compromisso com Cristo. Um compromisso não só com Cristo, mas um compromisso com o corpo de Cristo. Batismo é um testemunho público do novo nascimento, daquele que se desvencilhou do velho fermento, do velha natureza. Jesus fala também nesse texto de Mateus 28 que é preciso ensinar a obedecer tudo. Como ensinar se a igreja tem se afastado dos princípios bíblicos? A igreja, eu e você. Como os crentes vão exercer o princípio do ministério sacerdotal, que é ensinar, se só participam dos cultos dominicais? Quando eu volto para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu vejo a preocupação daquelas pessoas em aprenderem todos os dias e crescerem no conhecimento. Se você acumula tesouros além de Deus, você não adora a Deus e nem poderá fazê-lo. Acumular tesouros nos céus, esse é o nosso chamado. E quando eu cumpro a missão, eu estou acumulando tesouros no céu. E é isso que nós precisamos resgatar em nossa vida.
Deus deveria ser o seu maior tesouro. Se Deus é o seu maior tesouro, você terá prazer em cumprir o sacerdócio real, ensinando, tendo prazer de falar do amor de Deus, terá prazer de levar pessoas a conhecerem a glória do Senhor, a conhecerem o caminho eterno, o caminho da salvação. Tá? A igreja, ela está numa luta, a igreja tem uma missão a cumprir, tem uma ordem, mas como que essa igreja vai fazer? Essa igreja, para cumprir isso daí, ela precisa estar revestida do poder do alto, ela precisa estar revestida do Espírito Santo. Como Jesus mandou, olha, fiquem em Jerusalém e esperem vir do alto o poder que vocês serão revestidos para levar a minha mensagem. Nós precisamos estar revestidos. E o poder do alto é necessário para que a igreja tenha essa ousadia de fechar as portas do inferno, de arrancar as pessoas ali e cumprir a sua missão de batizar e ensinar. Somente com o poder de Jesus é que a igreja será uma igreja libertadora. Libertadora daqueles que estão acorrentados, aprisionados. A igreja tem a chave da libertação em suas mãos. Eu tenho a chave, você tem a chave, que é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus. Você já viveu uma experiência pessoal de entrega da sua vida a Jesus de Nazaré? Então, você é uma testemunha. Você pode compartilhar o seu testemunho. Toda pessoa que experimenta a realidade do poder de Cristo em sua vida, tem um fogo interior que o leva a falar de Cristo àqueles que estão à sua volta. Deus me colocou numa situação agora meia doida, trabalhar na evangelização de uma freira. E cada dia que passa, que eu falo com aquela mulher, mais eu sinto o fogo abrasando meu coração e o desejo de vê-la salva. Essa é uma das pessoas que tem assistido às nossas palestras, às nossas meditações todos os dias. O fogo de Cristo tem abrasado o seu coração. Você sente aquele queimar. Você está com o coração em chamas por ver pessoas que você ama salvas do engano, dos engodos de Satanás. Você está com o coração em chama para ver pessoas serem libertas das correntes que o pecado tem escravizado. Se queremos ser como ou semelhantes à igreja do primeiro século, se queremos experimentar o mesmo poder de transformação de vidas que nós vemos na história de Atos dos Apóstolos, se queremos ver multiplicação de discípulos, se queremos ver multiplicação de líderes na igreja, precisamos aprender a viver como aquela igreja vivia. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, que eles se reuniam no templo e nas casas, todos os dias, onde os princípios bíblicos eram ensinados. Nós temos que aproveitar as nossas casas. Nossos amigos, eles chegam às nossas casas. As pessoas que nós conhecemos, elas chegam aos nossos lares com mais facilidade do que vir ao templo. Nós ensinamos em casa e depois trazemos elas para o templo. Mostramos o caminho, fazemos o discipulado, ensinamos elas, depois elas vêm para o templo. Para quê? Para serem batizadas. A igreja atual, ela prioriza coisas que não são as prioridades de Jesus Cristo. E quando eu começo a pensar nesta ideia, que a igreja hoje não prioriza as prioridades de Jesus Cristo, eu lembro lá de Apocalipse, capítulo 4, versos 4 e 5, quando Jesus está se dirigindo à igreja de Éfeso, e ele está falando daquela igreja. Primeiro ele começa a mostrar umas qualidades daquela igreja, depois ele chega para ela e diz assim: tenho contra ti, porém, o fato de que você deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste.
Arrepende-te e volta. Começa de novo. Volta às obras que praticavas no princípio. E é interessante que os comentaristas bíblicos mostram que a igreja de Éfeso era uma igreja com discernimento espiritual. Tinha zelo doutrinário. Trabalhavam com afinco. Não toleravam as pessoas más. Não toleravam a corrupção. Tinham discernimento com os falsos apóstolos. Porém, era uma igreja que não amava mais a Jesus como antes. Tenho, porém, contra ti, que você deixou de me amar como você me amava antes. Hoje também vivemos o mesmo problema. A igreja deixou de priorizar a oração, deixou de priorizar a grande comissão, deixou de priorizar o que é mais importante, o amor a Jesus Cristo. A igreja deixou de praticar os mandamentos mútuos. Como nós temos perdido isso como igreja? Os mandamentos mútuos, e são muitos na Bíblia. A igreja perdeu a visão do sacerdócio universal dos crentes. A igreja tem deixado a intencionalidade de fazer discípulos, abandonado essa intencionalidade, a intenção de querer fazer mais discípulos, por outras coisas. A igreja tem abandonado o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, de ser igreja. O propósito de Deus, o propósito eterno, que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. E cada dia mais que eu sou parecido com Jesus, mais eu vou aplicar uma vida de oração, mais eu vou me aplicar ao conhecimento da palavra, mais eu vou me aplicar aos princípios da palavra, mais eu vou viver intensamente esta palavra. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Ele ressalta duas qualidades que deveriam estar vivas e presentes na vida da igreja: sal da terra e luz do mundo. Vivemos num mundo perverso? Vivemos. Mundo perverso onde Satanás recebeu a liberdade para enganar, para destruir. O maligno está cegando as pessoas. É nesse ponto que entra a igreja cheia de poder do Espírito Santo. Essa igreja entra de cabeça nesse negócio para levar as pessoas a um despertamento espiritual, mostrar que é um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que transforma. As pessoas estão sincronizadas com o mundo perverso. São filhos da desobediência, como Paulo diz lá em Efésios. Pessoas escravizadas. Jesus me libertou, Jesus libertou você para ser a voz dele, para anunciar as boas novas que dará libertação aos aprisionados pelo pecado, que dará cura aos feridos. A igreja precisa denunciar o pecado, a igreja precisa denunciar a injustiça social, a corrupção. E como é que a gente faz isso? Quando a gente leva Jesus Cristo às pessoas. Quando elas conhecem e têm um coração transformado, elas são transformadas. Você meu irmão, você minha irmã, é a igreja que está numa guerra espiritual. Você, meu irmão, você minha irmã, você é a igreja que tem uma ordem: libertar aqueles que estão aprisionados. Você, meu irmão, você minha irmã, você é a igreja cheio do Espírito Santo, que dá poder para você ser testemunha. E desta forma, a igreja cumprirá o propósito de Deus, porque ela vai se tornando cada dia mais e mais parecida com Jesus, porque estará assim revelando a glória de Deus. Você é a igreja, e Deus espera que Jesus seja cada dia mais revelado, e Jesus seja
cada dia mais presente na sua vida, do que foi ontem, do que foi hoje. Cada dia mais, Jesus seja Rei e Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém? Peterson, vem cantar para a gente, Peterson. Vamos ser abençoados com a voz do nosso irmão. Graças e paz, irmãos. Amém. Saudade de vocês, saudade de cultuar ao Senhor como fazíamos, mas o bom é que não deixamos de adorar o nosso Deus. Aproveitamos a oportunidade que o Covid nos traz para se aproximarmos mais dele, fazer coisas que não fazíamos ou que tínhamos deixado de fazer, e nos fortalecendo para que quando voltamos mais fortes e possamos alcançar mais pessoas, possamos transformar mais vidas e sermos mais úteis na mão do nosso Senhor. Amém. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai? O céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. O que será que Deus viu quando olhou daquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem podia pagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá na cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai? O céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. O que será que Deus viu
Quando olhou daquela cruz, ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem pôde apagar, então ele pagou do seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá na cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar. Foi o sangue lá derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que nos separou do Pai, para eu poder me aproximar, ser chamado de seu filho, e ser chamado de seu filho. Amém. Amém. Obrigado, Peterson. Bacana. Inspiração, né? Estamos chegando na hora da ceia. Já preparou as coisinhas aí em casa? Aqui está tudo preparadinho. Deixa eu ver aqui, tem os copinhos, aqui está tudo direitinho aqui, tá? Tá bacana aqui, ó. Tem um pãozinho bem bacana. Mandaram pra gente com muito carinho, né? Comecei a meditar nessa questão da igreja, e quando falei de Apocalipse, aí me veio um cântico na cabeça. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que seja essa tua vontade nessa noite de celebração do Memorial da Ceia, voltarmos ao primeiro amor, como igreja, cumprindo assim os princípios. Eu gosto muito de um autor chamado John Piper, e ele diz que o compromisso total de Deus de nos dar todas as coisas é tão certo quanto o sacrifício de seu Filho. Deus nos dará em Cristo todas as coisas, e isso é tão certo, é tão real, como Ele deu Jesus Cristo ali na cruz, por mim e por você, é tão certo que Ele estará conosco. E quando eu digo assim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu estou certo de que Ele quer me dar todas as coisas. A ceia nos traz ao coração essa certeza. Deus, em seu infinito amor e graça, fez o mais difícil. Eu fico imaginando, né? O Peterson cantando aqui, eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil para Deus entregar o seu próprio filho, filho amado, filho querido, para morrer naquela cruz, por mim, por você. E o mais fácil é saber que Ele nos dará tudo por causa do sacrifício de Jesus. Deus vai nos dar todas as coisas. Para quê?
para sermos a imagem de Jesus. Deus vai nos dar todas as coisas para estarmos equipados para o tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de dificuldade. Deus nos dará todas as coisas, ferramentas maiores e melhores para estarmos glorificando, mesmo em meio à tribulação, ao Senhor dos Senhores. Ele é o merecedor. A celebração da ceia é um momento de gratidão. Jesus morreu e ressuscitou para trazer salvação. Mas também a ceia é um momento de alegria. Nossa libertação, não somos mais escravos, somos livres para servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós, na nossa libertação, nós decidimos nos entregar a Jesus e dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. A nossa certeza de que um dia viveremos na eternidade com Jesus, isso nos traz tanta alegria. E o apóstolo Paulo assim se expressou, né? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, celebremos a festa. A ceia é uma festa. Vocês vão cantar o... Oh, não, tem uma outra que vocês disseram que iam cantar, né? Então, vamos para cá, vem pra... Vamos lá, Ana. Cadê o pessoal que vai cantar aí? Vamos, enquanto eu vou pegar o pão aqui, partir o pão, né? Eles vão cantando aqui um hino bem bonito, tá? Hino que vai matar a saudade de alguns aí, né? Tá caindo as coisas. A Bíblia diz que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e partiu esse pão, dizendo que esse pão simbolizava o seu corpo, que era partido em favor de muitos. Depois também ele pegou, não é alto preço não, Rua de Cruz. É Rua de Cruz. É só na hora da ceia, tá? Depois a gente vai voltar esse alto preço. Depois ele pegou o cálice e foi, né? Nós vamos fazer assim, esse bem grande, né? E ele foi colocando no cálice, foi dando para os seus discípulos. Eu vou separar aqui direitinho enquanto eles vão cantando. Vou deixar prontinho aqui para o pessoal. Vamos nessa? Rua de Cruz. Ao vivo é assim, gente. Desta forma. O Rua de Cruz é de surpresa, né? Não estava no script. Né, Ana? Não estava separado? Vamos fazendo um sonzinho aí. Vamos batendo a caixa aí. Vai, Fernando. Vai batendo a caixa aí. Esquentando a... De cruz se erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus e morreu
tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Jesus, nosso Senhor, tomou o pão, partiu esse pão e deu aos discípulos, dizendo que esse pão simbolizava o seu corpo, que é partido, foi partido naquela cruz por amor a mim e a você. Mais parecido com o Senhor Jesus. Pega um pedaço. Tenho que dar para os que estão trabalhando também aí, né? Jesus tomou o pão, partiu o pão entre seus discípulos, dizendo: comam, façam isso em memória de mim. Você já pegou o pão em sua casa, está na sua mão. Comamos em memória de Jesus, agradecendo porque Ele deu a sua vida por mim pecador, por você pecador, para sermos a igreja que serve ao Senhor com amor e com alegria, para que nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Comamos em memória do Senhor. Em seguida, Jesus pegou um cálice e disse que esse cálice simbolizaria o seu sangue derramado naquela cruz. E nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso, nós podemos pegar e agradecer ao Senhor por tamanha bênção e sermos lavados pelo sangue de Jesus, para que nós nos tornemos sal da terra, luz do mundo, cada dia mais parecido com o Senhor, cumprindo assim o princípio e o propósito que o Senhor tem para com cada um de nós.
tomando o cálice, tendo dado graças, distribuiu aos seus discípulos, disse: bebam dele todos, fazei isto em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fez aquela coisa mais difícil, colocar teu filho naquela cruz, que era o nosso lugar. Por isso nós temos a certeza que o Senhor nos dará todas as coisas, nos dará todas as condições para que nós continuemos como igreja, anunciando as grandezas do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado esses recursos. Às vezes acontecem tantas coisas, mas nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que em tudo devemos dar graças, e nós te agradecemos, porque temos aprendido nesse tempo, e que possamos continuar aprendendo cada dia mais com o Senhor, a termos intimidade com o Senhor, que o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus, sermos o dia de hoje melhor do que fomos ontem, sermos mais parecidos hoje do que fomos ontem, sermos mais parecidos amanhã do que fomos hoje, e assim, ó Deus, crescemos na graça do Senhor, para termos ferramentas para lutarmos contra as hostes da maldade, porque nós estamos numa guerra espiritual, para que tenhamos a alegria de cumprir a missão, para que nós sejamos revestidos do Teu Espírito Santo, para que possamos, acima de tudo, ó Deus, celebrar a festa, como estamos celebrando, cada um nas suas casas, ó Pai. Estamos celebrando porque o Senhor está presente nos nossos lares. Estamos celebrando, ó Deus, porque de uma forma ou de outra o Senhor tem mostrado grandes coisas para a gente. Ó Deus, que nós nos tornemos uma igreja envolvida pelos Teus princípios da oração, princípio da evangelização discipuladora, princípio de coração de plantação de igreja, princípio da compaixão e graça. Oh Deus, faça isso, por favor. Eu quero abençoar teu povo, teus filhos, tuas filhas que estão nos seus lares nesta hora. Tão gostoso, ó Pai. Obrigado por esses meus amados que se dispuseram a vir, cantar, trabalhar com o coração para que a gente pudesse estar transmitindo a Tua palavra. Que a Tua mão seja sobre nós. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e consoladora e fortalecedora de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Ó Deus, erga sobre nós uma cerca de proteção. Pai, nesta hora eu quero pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que têm perdido seus entes queridos, estão com o coração dolorido, estão enlutadas, ó Pai, com sofrimento, ó Deus. Que o Senhor visite, por favor. E nós sabemos que muitos filhos teus foram alcançados com esta enfermidade, e eles morreram, ó Deus, celebrando a festa com Cristo Jesus. Mas quantos outros, ó Pai, têm ido
sem conhecer o caminho da salvação. Sensibiliza cada um de nós como igreja para falarmos do teu amor. Obrigado, Pai, por esta noite, e que a tua bênção seja sobre o teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos cantar, encerrando, alto preço. Sei que foi pago um alto preço, né? O preço de Jesus. Que Deus abençoe, uma semana abençoada. E domingo que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo, né? Mas ainda em casa. Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E não sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as terras dividem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Amém.